para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Agora a gente vai falar de uma mistura perigosa de álcool e irresponsabilidade ao volante que por pouco não terminou numa tragédia no final da tarde de ontem aqui na capital. Um motorista embriagado invadiu a ciclovia e atropelou violentamente um ciclista idoso. O que mais impressiona nesse caso é que horas antes a própria família do condutor, né, Zanotto, já tinha acionado a polícia pelo desaparecimento desse homem, não é mesmo, Zanotto? É isso que nós vamos agora ampliar essa informação com a participação ao vivo da Graziane Umbiali, que vai trazer para a gente mais detalhes. Agora, Grazi, nós estamos hoje, é bom lembrar, no dia 10 de junho, Dia Mundial, que foi criado, acho que lá em 1935, o AA, os Alcoólicos Anônimos. E esse sujeito, como nós vimos já no flagrante ali da Guarda Municipal, estava com muita bebida alcoólica no sangue. Agora, esse desaparecimento dele tem relação com isso, com a questão da embriaguez e depois do acidente, Grazi? A informação ao vivo é contigo. Olha, Zanotto, o que aconteceu então? Ontem, pelo que a família relatou, por volta das 11 horas da manhã, essa pessoa teria saído de casa e disse que iria até um hotel, depois de uma viagem, buscar uns pertences. E nessa conversa também ele teria relatado que aceitaria se internar por questões justamente relacionadas aí com problemas de alcoolismo. A família, então, manteve contato com ele até 1 hora da tarde, quando essa pessoa teria enviado mensagens para o pai, para a irmã, para a ex-esposa, num sentido aí de despedida. E depois disso, a família não conseguiu mais contato com ele, portanto, registrou um boletim de ocorrência junto ao SOS Desaparecidos da Polícia Militar. E até então, ele tinha sido cadastrado como uma pessoa desaparecida. Ao final da tarde, um acidente ocorreu aqui na ciclovia da Beira-Mar Norte. Nós vamos, inclusive, mostrar para vocês aqui, ó, o que aconteceu. Um automóvel, ele arrancou um dos postes de iluminação, acessou a ciclovia aqui e aí ele encontrou, nesse acesso à ciclovia, um ciclista, um senhor, onde ele acabou ferindo gravemente esse senhor, que foi socorrido, teve fraturas expostas, foi levado até o hospital, atendido pelo Corpo de Bombeiros. Quando a Polícia Militar e a Guarda Municipal chegaram ao local, se depararam com um motorista embriagado que teria causado esse acidente. E aí, no meio dessa investigação, eles localizaram o boletim de ocorrência por desaparecimento da família. Ou seja, qual a ligação entre as duas histórias? O motorista embriagado que causou o atropelamento seria também esse homem desaparecido e que teria aí, inclusive, informado a polícia, informado a família, problemas com o alcoolismo e dito que aceitaria se internar. Nesse momento, esse homem, o motorista embriagado, foi preso, né? Então, ontem à tarde, preso em flagrante e agora vai responder pelo crime de atropelamento, inclusive por dirigir embriagado, Zanotto. Por isso, as duas histórias acabam tendo uma ligação. Ô Grazi, olha só como são as coisas, né? Você dando as informações e a Maria teve uma reação imediata. Por quê, Maria? Conta pra gente. Vou contar pra vocês o que aconteceu comigo ontem. Eu saí da TV em torno de umas 3 horas, mais ou menos no horário desse acidente, né? Um pouquinho antes, falava Um pouquinho antes disso, em torno de 3 horas. Eu tava indo pra casa, ali eu moro no Itacorubi, eu passava pela Ademar Gonzaga, um pouquinho pra frente o Tsepom, ali. E passando, a gente geralmente vai ali mais devagar, mais lento, porque é uma pista que vai e 2 que vem, né? Ali naquela região, quem passa por ali sabe. E tem uma faixa de pedestre que naturalmente a gente já desacelera, porque tem muita gente, pessoas passando ali na hora. E eu vi uma família, de longe eu já vi uma família atravessando, correndo a rua. Sabe, era uma família, tinha um homem, um pai mais idoso, assim, eu lembro tinha criança, tinha mulheres junto, e o pai fazia assim, meu Deus, sabe? E aí, quando eu vi esse carro desgovernado, que era o carro do dito cujo, eu acredito, porque agora eu olhei para ele, porque eu estava na pista contrária, e ele veio, ele quase atropelou a família inteira na faixa de pedestres, tanto é que chamou a atenção de todo mundo que passava por ali. Pessoas do outro lado da rua, todo mundo falou, gente, o que está acontecendo? Totalmente desgovernado, e ele quase levou a família inteira na faixa de pedestres. Eles tiveram que correr para chegar do outro lado da rua, e ele foi, e aí na sequência acontece isso aqui, Zanotto. E eu lembro dele. O cabelo te marcou bastante, o cabelo, né? E Barbie, é porque eu ainda olhei e falei, gente, um homem sozinho, novo, sabe? Me chamou a atenção. 29 anos.
Olha que coisa, eu acredito que a gente pode até tentar buscar imagens depois, né? Ver se a gente consegue também, para comprovar isso que eu estou falando, porque isso daqui, uma pessoa como essa, é um risco para a sociedade, Zanotto. E o drama, que a gente tem que falar disso também, né, Maria Esther? Porque eu tenho uma questão muito pessoal minha, né? Para quem não sabe, eu deixei de consumir bebida alcoólica já desde 2023. Meu pai já falecido, diversas pessoas do meu convívio da infância e da minha juventude e que, infelizmente, não souberam, assim como eu, conviver com álcool. E eu decidi parar. Só que o álcool é a pior droga que existe no mundo, porque ela está em toda a sociedade e ela é incluída como algo benéfico. Agora, quando você não tem um controle, quando você se passa, você pode se tornar um alcoólatra e estar envolvido em situações como essa, que a Maria acaba de relatar, que poderia ter tirado a vida de uma família inteira atravessando a faixa de pedestre, por pouco não tirou a vida de um ciclista, embora esse caso aqui, Maria, vejam como é difícil, ele mesmo reconheceu a necessidade e havia informado a família que ia procurar uma clínica para se internar. Mas nesse meio tempo de ia, não vou, se embriagou novamente e se envolveu nessa situação. Olha então a que gente perigo, precisa gente. falar mais sobre esse assunto, a gente precisa ampliar essa discussão e não colocar somente o álcool como uma droga lícita, que é, mas ela é perigosa justamente por isso, porque as crianças e adolescentes no convívio familiar já têm essas experiências, né? Ou vocês acham que o adolescente espera os 18 anos para beber uma bebida alcoólica? Não, né? E se torna situações como essa. Então, nesse caso aqui... e outra coisa, nós não temos até agora a confirmação da Polícia Civil se esse sujeito já passou pela audiência de custódia ou se ele foi liberado com o pagamento de fiança. Porque a legislação brasileira diz isso, né? A legislação brasileira diz que pagamento de fiança, conforme estabelecida pela autoridade policial, o sujeito já pode ser liberado. E nesse caso, o que vai ser feito? Será que ele realmente passou já pela audiência de custódia? Não, a audiência era tarde, né? Será que ele já realmente teve a fiança paga e está livre? Ou vai depender da audiência de custódia? E depois, o que fazer com um caso como esse? Encaminha para uma detenção ou encaminha para um tratamento? Nós temos aqui o contato, é isso? Deixa ali embaixo. Boa, boa, boa. Nosso editor-chefe acaba de informar, está aqui, ó. O contato dos Alcoólicos Anônimos. Telefone aqui para quem está na região da Grande Florianópolis. Deixa eu chegar mais perto para ver aqui que o número é pequenininho também, né? É o 3224, ou eu preciso usar óculos? Não, mas dá para ver bem. É 3224-6713. 3224-6713, o telefone dos Alcoólicos Anônimos, que fazem um excelente trabalho de ajuda às pessoas que precisam realmente. Eu, graças a Deus, a minha família, as pessoas que eu amo, que estão ao meu lado, que eram quem mais sofriam nos momentos que eu estava embriagado, consegui deixar o álcool sem a necessidade desse apoio, mas está aí para quem precisar. E recomendo, a minha qualidade de vida hoje nem se compara ao que eu era antes quando consumia bebida alcoólica, até porque eu não sabia beber pouco, né? E passava, não adianta. E é isso, né? Tem nos adolescentes, não tem que ficar falando, quantas caixas de cerveja você já bebeu? Quantas garrafas? E parece bacana, né? Parece legal.